mensagem, pastor Linderval, aquilo que o Senhor tem posto no seu coração, em nome de Jesus. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? Todo mundo feliz hoje? Isso é bom. Graças a Deus. Graças a Deus que nós estamos no lugar certo, o local onde, com certeza, o nosso espírito vai se encher de gozo, de alegria, e nós vamos sair daqui transbordando, porque assim a palavra do Senhor diz que quando nós louvamos ao Senhor, quando nós engrandecemos o nome dele, e quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo, ele se regozija dentro de nós, e nós automaticamente passamos a receber uma imensa felicidade, um imenso amor e tranquilidade. Embora o que o mundo oferece, nós sabemos que é muita luta, muita dificuldade. E hoje, o Senhor colocou no meu coração um tema em que a igreja do Senhor, ela tem sofrido muito. E muitas das vezes é até porque nós não vigiamos, nós não atentamos para aquilo que a palavra do Senhor ela nos ensina e nos mostra. E nós ficamos muitas das vezes, cabisbaixos, olhando as coisas acontecerem ao nosso redor, incapaz de reagir, e as coisas vão se tornando como um gigante. E nós cada vez mais aflitos, temerosos, sem poder nenhum de reação. Mas a palavra de Deus, ela diz, amado, que acima de tudo nós somos mais do que vencedores. Aleluia! E o tema que o Senhor colocou esta noite no meu coração é vencer as intimidações. Eu quero compartilhar com a igreja um texto da palavra que está no livro de Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 15. Mas vamos começar a palavra pelo final, que é a certeza. Vamos fazer diferente hoje, vamos falar aquilo que é o melhor primeiro, para depois nós começarmos a meditar, o que nós estamos fazendo que não é correto perante Deus. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 1 de Efésios, a partir do versículo 15, diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos céus, e qual a sobreexcelente grandeza
sobre nós os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Agora no capítulo 2, versículos 5, 6 e 7, diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Bem, amados, baixe a cabeça, vamos orar ao Senhor para que Ele possa iluminar os nossos corações. Deus santo, justo, correto, fiel, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de mais um dia, Senhor, estar aqui na Tua presença, Pai. Estamos aqui, Pai, porque somos ovelhas Tua e cremos, ó Pai, que nós viemos, porque o Senhor assim determinaste, Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado um espírito de sabedoria para podermos combater tudo aquilo que tem se levantado contra nós. A Tua palavra tem nos mostrado, tem nos guiado, mas graças te damos, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos direcionado para uma vitória. Nós sabemos que a luta ainda é árdua, que a luta é tremenda, mas nós temos a certeza em quem nós cremos, nós temos a certeza daquilo que nos espera. E nós, Senhor Jesus, nós nos colocamos, Pai, de joelho perante Ti, Pai, para que o Senhor venha, ó Pai, manifestar em nossas vidas, Pai, o poder que precisamos para resistir todo mal. Nós sabemos, Pai, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Nós sabemos que toda uma potestade, todo um poder oculto, tudo tem se levantado contra o Seu povo, Pai. E por isso, Pai, nós precisamos nos fortalecer mais e mais. Nós precisamos, Pai, vencer todas essas intimidações, Pai, que tem afrontado o Seu povo, Pai. Tem afrontado dia após dia, tem querido mostrar para o Seu povo que ele não pode, não deve e não vai conseguir. Mas a Tua palavra, ela diz totalmente o contrário, Pai. E cremos que nós somos mais do que vencedores. Assim, Pai, nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra e te pedimos, Deus, que o Senhor venha iluminar os nossos corações para poder vencer todas essas adversidades. Assim, Pai amado, nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. É tremendo quando nós começamos a analisar o que tem sido a sua vida. Você tem navegado num mar de tranquilidade, de paz? Você tem andado com toda tranquilidade, sem nada vir te molestar, sem nada te aprontar e dizer que você não tem direito algum? Nós podemos ver que o mundo atualmente, ele tem trazido um conceito onde cada vez mais aqueles que fazem a vontade de Deus, eles são afrontados. Cada vez mais nós vemos que os servos de Deus, eles são
afrontado de uma forma em que as pessoas ficam com medo, muitas das vezes, até dizer que são servos de Deus. Mas eu quero dizer para você, amado, que todas essas afrontas que nós temos sofrido, que todo o embargamento, que tudo aquilo que o inimigo ele tem preparado contra nós vamos vencer. Eu quero que você fique feliz de uma coisa: você pode passar pelo deserto. Você encarou um deserto de frente. Uma palavra que o nosso amado pregou certo dia aí, que no deserto ele tem o início, meio e fim. Então, meus queridos, qualquer que seja a dificuldade que você estiver passando, eu sei que você pode até ficar triste, ficar meio cabisbaixo, mas uma coisa ninguém pode tirar do teu coração: você tem que ter a certeza que essa dificuldade ela é momentânea. Você tem que ter a certeza que essa dificuldade ela vai passar, ela não vai seguir por toda a sua vida. Ela terá 3 estágios: terá o início, o meio e depois o fim, quando você vai se deliciar com a vitória, com aquilo que Deus preparou para você. Porque nós podemos ver, amado, nós recebemos a afronta de todos os lados. Muitas das vezes nós não colocamos a doença como uma afronta, mas é a nossa afronta, né, do dia a dia, a nossa afronta carnal, dizendo para o nosso espírito que nós não temos saúde, que nós não podemos fazer isso, que nós não podemos fazer aquilo. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus curador, um Deus que sara. Nós sabemos que psicologicamente nós somos afligidos de todas as formas também, mas nós sabemos que Deus ele pode nos curar de tudo isso. Mas a maior de todas as nossas afrontas, elas são espirituais. No livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 12, diz que as nossas lutas não são contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, com as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você pode falar assim: mas como nos lugares celestiais? Quem habita os lugares celestiais não é só Deus? Deus ele não habita no céu? Lá não só tem o nosso Deus? Mas nós temos que entender uma coisa: quem sabe quem era Satanás? Quem era esse anjo que é o maior afronte para o povo de Deus? Vamos ver só um detalhezinho de quem era ele no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Fala sobre ele, sobre quem era esse anjo, para que você possa se resguardar e saber que ele não era qualquer um. Ele era um anjo que tinha muito poder. Ezequiel 28, versículo 12,
começa falando aqui sobre ele. Diz assim a palavra aqui do Senhor ao filho do homem: levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida. Ele era um anjo aferidor, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti no dia que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e ter estabelecido o monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andavas. No meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quando nós nos deparamos com essa palavra, nós entendemos o porquê muitas das vezes nós estamos tão vulneráveis diante dele. Porque que na maioria das vezes parece que ele sempre sairá vencedor, porque ele conhece as nossas fraquezas, amado. Ele conhece as nossas debilidades, ele conhece onde nós sofremos, onde nós somos fracos. E você pode ter certeza de uma coisa: ele sempre vai atacar na situação em que você estiver passando. Ele nunca vai levantar uma outra situação para você, ele sempre vai te afrontar naquilo que está te perturbando, naquilo que você está passando. Se você está passando por algum que seja a tribulação, se você passa por algum problema, pode ter certeza que ele vai procurar trabalhar dentro da situação. Ele jamais vai levantar outra coisa. Se você estiver doente, ele vai usar a doença como uma arma contra você. Se você está endividado, a dívida é a arma que ele vai levantar contra você. Se você está passando por problemas na tua família, pode contar que ele vai levantar uma afronta total dentro do teu lar para querer dizimar a tua família. Tudo aquilo que ele trabalha é sempre na nossa necessidade de recuperação. Tudo os momentos em que nós passamos de alguma tribulação, de algum sofrimento, de alguma dor, é aí que ele trabalha para tentar nos destruir. Mas você pode, às vezes, ficar perguntando: mas como ele vai fazer isso? De que forma? Meu amado, ele se infiltra em tudo quanto é lugar. O livro de Jó diz que quando os filhos de Deus se apresentaram a Deus, diz que ele se infiltrou no meio dos filhos de Deus para poder se apresentar a Deus. E Deus, quando viu que ele estava lá, diz que ele, quando os filhos de Deus se apresentaram, ele estava no meio dos filhos de Deus, ele se infiltrou. Você sabe que
Até Jesus ele tentou, ele foi com dissimulações para cima de Jesus. Quando Jesus foi para o deserto, que passou aquele tempo em jejum, em que ele, quando terminou aquela etapa em que ele teve fome, eis que ele apareceu naquele momento para quê? Porque era um momento de aparente fraqueza de Jesus. Não é que Jesus ele estava fraco, mas pelo tempo que ele estava, aquela aparência, ele se apareceu e tentou, de todas as formas, dissimuladamente, fazer com que Jesus viesse a pecar, a fazer aquilo que não deveria. Ele também atua, amado, desencorajando as pessoas. Ele cega o nosso entendimento. Ele usa da mentira. Você quer ver? Número, capítulo 13, versículo 32. O povo de Deus tinha toda uma promessa. Já estavam caminhando a um certo período pelo deserto. Moisés separa 12 príncipes e fala: visita a terra prometida que Deus vai nos entregar. Visite a terra prometida. Ver se essa terra não é verdadeiramente assim como o Senhor tem dito. Visita essa terra e depois vocês me trazem como é essa terra. E o engraçado, os 12 espias foram felizes verificar a terra que o Senhor tinha prometido. Eles foram felizes da vida, olharam tudo maravilhoso, a terra realmente ela manava leite e mel, mas, porém, no entanto, entretanto, eles viram algo que não deveriam ter visto. Eles viram as coisas com os olhos naturais. Eles não viram aquela terra com os olhos da forma que o Senhor mandou que eles vissem e o que eles enxergaram. Olha só, a partir do 31 diz assim: porém os homens com que eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os moradores, e todo o povo que vimos no meio delas são homens de grande estatura. Mais uma dificuldade, eles viram outra dificuldade.
Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto. E assim também éramos aos seus olhos. Sabe o que acontece, irmãos? Quem crê no poder de Deus? Quem crê que se o Senhor é com você, nada vai poder te deter? Como pode? Nós, quando lemos as Escrituras, nós vimos, está aqui detalhado, narrado aqui, todas as maravilhas que aquele povo viram durante a travessia do Mar Vermelho, durante a travessia pelo deserto, todas as maravilhas que Deus fez. Era coluna de fogo à noite para aquecer aquele povo, de dia a nuvem para cobrir daquele sol, as roupas que não se consumiam, os chinelos que não gastavam, as maravilhas que aconteceram, a abertura do Mar Vermelho. Mas sabe o que acontece? A tua disposição, ela vai determinar se você está preparado para a vitória ou para a derrota. Se você quer ser um vencedor, você não pode deixar que as intimidações, o afrontamento, ele entre, está dentro do seu ser. Você tem que repelir, você tem que jogar por terra toda vez que o inimigo se levantar dessa forma, tentando dizer para você que você não pode, que você não deve, que você não vai conseguir, que você não vai para lugar nenhum. Você tem que trazer algo dentro de você que tem que ser diferente. Aqui nós podemos ver que teve 2 dos 12 que tinha algo diferente dentro deles, que é a confiança no Deus que eles serviam. Josué e Caleb falou assim: olha, vocês podem pensar o que quiserem, lá pode ter gigante até de 10 metros de altura, mas se Deus falou que a terra é minha, eu vou entrar e vou possuir. Assim tem que ser o povo de Deus. Você, qual a promessa que Deus tem para a tua vida? O que você tem esperado de Deus? O que você tem pensado daquilo que Deus tem preparado para você? Será que você está pensando que a sua vida ela vai ser sempre uma vida mais ou menos? Uma vida, será que dá? Será que pode? Será que eu vou conseguir? Será que Deus vai permitir isso para mim? Meu amado, meu querido, a palavra do Senhor diz que Ele veio para nos dar e dar vida com abundância. O que significa vida com abundância? Aleluia. Será que a vida com abundância é só sofrimento, tristeza, dor? Não. Diz que nós temos direito a comer o melhor desta terra. Está lá, está aqui na palavra isso. Isaías fala sobre isso. Diz que se nós formos obedientes a Deus, nós comeremos o melhor dessa terra. Aleluia. Agora, por quê? Deixar que qualquer ameaça venha tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade.
venha tirar a nossa direção, venha dizer que, eu não posso, eu não vou conseguir. Aconteceu também, amado, com o povo de Israel. Você vê como é que é a situação. Um gigante, Golias, um só, afrontou um exército inteiro de Israel e todo mundo ficou com medo daquele homem. Você sabe o que acontece? O ser humano, o homem, ele é guiado por aquilo que ele vê. Ele não é guiado por aquilo que ele não vê, mas ele só é guiado, ele só acredita naquilo que ele vê. Se ele vê um cara grande, ele fica com receio, fica com medo. Se ele vê um pequenininho igual a mim, ele quer me atropelar, quer me pegar. Mas é diferente, nós temos que entender uma coisa: a nossa força, ela não é de nós mesmos. A nossa força, ela vem de Deus. Nós podemos ver que Davi, aquele povo, quando afrontava o exército de Israel e todo mundo com medo, apavorado, Saul, que era um guerreiro apavorado, aí Davi, quando vê aquilo, Davi fica abismado. Ele fala: quem é esse incircunciso para estar afrontando o exército de Deus vivo? Quem é esse? Eu acho que ele deve ter olhado para eles e falado assim: vocês não têm vergonha não, vocês um nome todo grande, com medo de um só? E Davi fala: não, deixa que eu vou lutar com ele. Agora eu tenho uma outra receita também. Meu amado, qualquer que seja a luta que você vai enfrentar, que você vai pelejar, não use a arma dos outros, não. Ora a Deus que Ele vai te dizer a arma que você vai usar. Ele vai te dar sabedoria para você pelejar a tua batalha. Porque não adianta uma arma que eu usei para poder me defender, para poder vencer uma batalha, não é a arma que vai servir para o Ediel. Não é a arma que vai servir para o pastor Joel. Deus, ele tem um particular com cada um tem uma arma específica que Deus vai te usar para poder vencer aquela batalha. Nós podemos ver que Saul, ele quis jogar na armadura dele, botar tudo em cima de Davi nem andar conseguia, falou: tira tudo. E Davi usou uma arma que é uma arma que criança usa, uma brincadeira, que afunda, né? Uma brincadeira de criança. E ele foi, e Davi, ele é algo tremendo, em que é uma inspiração para nós, é porque em momento nenhum você pode verificar toda a história de Davi. Em momento nenhum ele se deixou levar pela dificuldade. Todas as aflições, tudo aquilo que ele passou, em momento nenhum ele retrocedeu, porque ele confiava no Deus que ele servia. Ele tinha certeza naquilo, na promessa que Deus tinha para a vida dele. Nós podemos ver que o homem em si, ele é imediatista. Ele quer sempre dar um jeitinho para as coisas.
Mas a verdade, amado, é que não existe jeitinho. Existe sim você fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto perante Deus. Ou você vai sofrer. Então, nunca use arma dos outros. Use a arma que o Senhor tem preparado para você. Como você vai, vencer as dificuldades, os problemas, se você não se preparar? O que acontece, meu amado? O inimigo, ele tem cegado o nosso entendimento. Nós podemos ver que o maior inimigo do povo de Deus é ele mesmo. Você pode perguntar, mas pastor, por quê? Pensa. Por que o maior inimigo? Por que o maior inimigo que não deixa ele vencer as batalhas? O maior empecilho, inimigo não, o maior empecilho é ele mesmo. É aquilo que eu já falei, porque ele só crê naquilo que ele está enxergando. E o que é fé? Aí quando nós começamos a debater o que é fé, nós quando iniciamos essa palavra, eu disse que nós começamos a palavra pelo final, e agora nós vamos voltar até ela de novo, porque verdadeiramente é a palavra que nos capacita, Deus conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Deus vai te dar sabedoria, vai te revelar as armas que você precisa para vencer a batalha. Não deixe o inimigo te afrontar e dizer que você não vai conseguir, não, mano. Você é mais do que vencedor. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, Deus vai te iluminar o teu entendimento para que você possa pelejar de uma forma tremenda, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Meu amado, o Senhor está dizendo que você tem uma vocação, você é um guerreiro. Você não vai deixar que a afronta venha no dia a dia dizer que você não pode, você não vai conseguir. E quais as riquezas da glória, da sua herança nos santos? Rapaz, nós temos uma herança tremenda. Deus ele tem algo tremendo para a nossa vida. A palavra de Deus diz que aquilo que Deus tem preparado para nós nunca pensamos nem imaginando, amado. Isso aqui a palavra está dizendo é sobre isso, sobre a herança que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Aqui diz, igual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. É o Espírito Santo manifestado em nossas vidas, irmão. O Espírito Santo manifestado na tua vida, na minha vida, na vida de cada um irmão aqui, tem um poder tremendo, imenso, que ninguém pode resistir, amado. É a maior arma que nós temos. Os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e o poder e potestade, e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século,
mas também no vindouro. Amado, a palavra de Deus, ela diz que Cristo em nós é eterno. Esse poder não vai operar só nesse século. Enquanto você viver, enquanto você manifestar essa fé, esse poder, o Espírito Santo ele vai se manifestar na tua vida de forma gloriosa. Pode se levantar o que for, a palavra de Deus ela diz que nenhuma arma forjada prevalecerá contra você, amado. Tenha certeza disso. E diz que sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Amado, você não é pouca coisa não. Você tem algo sobreexcelente. A palavra de Deus diz que nós temos um tesouro dentro de nós, guardado em vaso de barro, somos nós. E esse tesouro é o Espírito Santo. E esse tesouro é o que há de mais excelente em sua vida. Eu quero que você repita algo comigo. Diz assim: eu com Cristo Jesus, sou mais do que vencedor. Não há afronta. O inimigo pode se levantar, mas nós temos um poder muito maior dentro de nós. E por esse poder, o inimigo já está derrotado. Você pode aplaudir esse Deus? É tremendo. E que o Senhor possa falar mais e mais no coração de vocês. E eu agradeço a oportunidade, chamo o pastor Carlos.